falando sobre uma reviravolta que a gente pode ter no clássico, tá? Contra a equipe do Santos, que vai acontecer só no final do mês que vem, no final de julho, né? Ali quando os jogos estiverem voltando, pós aí a paralisação para a Copa do Mundo. O negócio é o seguinte, ó, informação do Globoesporte.com. O jogo entre São Paulo e Santos, que aconteceria no dia 29 de julho, deve ser adiado por conta dos playoffs da Copa Sul-Americana, tá? O Santos vai jogar contra o Caracas pela Sul-Americana no dia 28. Como é que o Santos joga dia 28 contra o Caracas e dia 29 contra o São Paulo? Não tem como, né? Tem um conflito aí de datas. Com isso, o confronto deve ter uma nova data e com essa mudança de data que deve acontecer, pode ser que o jogo aconteça no estádio do Morumbi, tá? Ué, Gabriel, mas já não seria no Morumbi? Não, porque já comentamos aqui que o São Paulo vai ter os dois primeiros jogos do São Paulo no Morumbi, com o mando do São Paulo depois da Copa, é contra o Atlético Paranaense no dia 22, se eu não estou enganado, acho que é 22, e esse contra o Santos em 29, dia 29. Esses dois jogos não seriam no Morumbi por conta de show, tá? A gente ia ter que jogar aí em outro lugar. Agora, talvez, né, com essa mudança de data do jogo contra o Santos, a gente pode ser que a gente consiga jogar no estádio do Morumbi por conta de uma mudança de data, porque o Santos vai estar jogando o playoff da Copa Sul-Americana, né? Já comentamos muito sobre essa questão de show, né? Um negócio ridículo, patético aí, né, cara? Tipo, o time aí vindo bem mal, despencando na tabela, e os dois primeiros jogos em casa na volta da Copa não vai ser no Morumbi por conta de shows, né? Um negócio literalmente vergonhoso aí. A gente até comentou com vocês sobre isso, que o São Paulo já estava aí analisando, né, onde queria mandar o jogo contra o Atlético Paranaense e o jogo contra o próprio Santos, né? Mas pode ser que com essa mudança de data, talvez a gente já jogue o jogo contra o Atlético Paranaense em outro estádio e talvez tenha o Morumbi para o jogo contra o Santos. Quem sabe? Vamos aguardar aí a CBF mudar, né, a data desse jogo, é o que deve acontecer. Vamos ficar no aguardo, beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora, bora falar sobre Rafael Tolói. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo não trabalha com a renovação de contrato de Rafael Tolói hoje. O zagueiro deve estar nos seus últimos meses de contrato se ele não se tornar titular absoluto no segundo semestre e bater a meta de renovação dos jogos em 2026. O São Paulo acredita que a sua saída abrirá espaço na folha salarial, vai abrir, até porque ele tem um salário bem alto, né? O São Paulo ofereceu um salário bem gordo aí o Rafael Tolói vir para o São Paulo, e claro que se ele sair vai dar aí um espaço muito bom na folha do São Paulo. O que acontece? A questão do Tolói, que pega aí, não é nem que o São Paulo quer renovar com ele, não, a questão é que ele tem uma meta no contrato, ele que se bater, renova automaticamente por mais um ano. A meta é, se ele jogar 50% dos jogos do São Paulo na temporada, renova automaticamente, tá? Então, por isso que o Alexandre Vieira botou. Se ele não for titular absoluto, né? Aí se ele não for titular absoluto, ele não vai jogar todos os jogos, aí pode ser que realmente ele não consiga bater as metas e saia do São Paulo no final da temporada, né? Assim, cara, eu acho que o Rafael Tolói fez bons jogos ruins aí, mas evidentemente que o melhor aí a se fazer era não ter a renovação de contrato dele. Só que para isso, ele aí precisa não bater essas metas, né? Aí a gente vai precisar que o Alan Franco fique bem, né? Que o Sabino volte de lesão, o São Paulo vai contratar mais um zagueiro aí no mercado, vamos entrar nesse tema aí daqui a pouco sobre zagueiro, mas não, se acontecer algum problema na zaga e ele precisar jogar, aí a chance dele bater as metas é grande. A questão que pega é essa, né? Ah, não, é que o São Paulo não quer renovar, então ele vai ser no final do ano. Não, pode ser que ele bata por conta das metas. Essa aí que é uma questão que pega, né? Mas o melhor realmente era ele sair, porque apesar que, como eu falei, que eu acho que ele fez bons jogos pelo São Paulo, bons jogos, fez jogos ruins também, vale ressaltar, mas não acho que vale não, porque o salário dele realmente é bastante, mas bastante alto pelo que ele entrega. Ele nem é um titular do São Paulo, né? A zaga titular é Sabino e Alan Franco, tem essa ainda, né? Tem essa aí. Se machuca muito, demora para voltar por conta da idade, né? Então, sim, acho que já deu o que tinha que dar
aí também, beleza? Vamos seguindo aí, rapaziada, bora falar sobre o Domingos Duarte, comentamos sobre ele de manhã, que o negócio aí tava indo pro ralo, e foi pro ralo. Lá o São Paulo fez a última tentativa, aí uma cartada final no mercado por ele, não deu certo, o São Paulo encerrou as negociações, o negócio melou de vez. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo encerrou as negociações com o Domingos Duarte na manhã desta terça-feira. O português de 31 anos não aceitou a proposta. A diretoria entende que chegou ao limite do que poderia oferecer. O São Paulo fez aí uma cartada final hoje pela manhã, ele recusou, então o São Paulo já encerrou as negociações aí. Detalhes da proposta que o GE traz. Durante as conversas que foram iniciadas há algumas semanas, o clube apresentou 4 propostas ao zagueiro. Nessa última proposta, que foi a cartada final que o São Paulo ofereceu hoje, o São Paulo ofereceu um salário de R$450 mil, além de valores relacionados a luvas. O Domingos Duarte recusou a investida e pediu cerca de 20% a mais, somando vencimentos mensais e o montante pago pela assinatura. Então vamos lá. São Paulo ofereceu 4 propostas para ele, segundo o GE, e hoje, terça-feira, foi a última, né? Que foi 450 mil, além de luvas que ele teria aí direito a receber, né? Por estar livre no mercado. Ele recusou e pediu 20% a mais. Tá? O projeto apresentado pelo São Paulo agradou o jogador e seus representantes, mas a diferença financeira impediu o acordo. O martelo foi batido na manhã de hoje, terça-feira, após conversa entre Domingos Duarte e seu staff. Então tá aí, né? Informação do GE, trazendo detalhes, né, sobre a negociação. E é isso, agora sim, né? Está oficializada aí essas negociações como encerradas, né? O São Paulo fez a última cartada oferecendo 450 mil, ele não quis, pediu mais, e o São Paulo desistiu do negócio porque entendeu que chegou já ali no máximo que poderia chegar, né? Então é isso, não vem, negócio literalmente melou aí de vez, né, rapaz? O negócio deu ruim. Pelas informações que tinha um negócio aí encaminhado, né? Tava avançando bem para ele vir jogar no São Paulo, mas acabou que o negócio deu ruim, literalmente melou aí, né? Eu acho muito engraçado isso aqui, né? O projeto apresentado pelo São Paulo. Que projeto, pelo amor de Deus. Eu achei engraçado essa palavra, né, cara? Se tem uma coisa que o São Paulo não tem, é projeto. Não dá para você colocar na mesma frase projeto e São Paulo, tudo junto na mesma frase. Não dá, né? Chega até ser uma piada um negócio desse, né, cara? Apesar que, como o Gé botou aqui, ele gostou do projeto, né? O que o São Paulo falou para ele e os seus empresários, eles gostaram do que escutaram do São Paulo. A questão mesmo foi que eles pediram aí 20% a mais do que o São Paulo ofereceu. Aí o negócio foi pro espaço, aí o negócio caiu por terra, né? Bom, já comentei com vocês, né? Não acompanhava os jogos aí do Getafe, mas algumas pessoas que conhecem o jogador aí, né, que fazem análise, aí eu vi coisas positivas sobre ele. Parecia, pelo que eu escutava, eu tinha a impressão que seria uma aposta interessante, seria uma aposta válida aí, mas acabou que deu ruim. Se deu ruim, agora tem que pensar no próximo, porque a zaga é a posição mais carente hoje e a prioridade do São Paulo é um zagueiro. Né? É a posição que a gente mais precisa de jogador hoje, é o zagueiro, tá bom? Aí o que acontece? Segundo Alexander Vieira, o zagueiro Gustavo Mancha, do Rio Ave, continua sendo monitorado pelo São Paulo e pode ganhar força nos bastidores, aí como plano B, né? No caso do Domingos Duarte, aí, porque Domingos Duarte não vem mais, como a gente acabou de repercutir no assunto anterior. Então, é isso. O Gustavo Mancha, tinha saído informação que o São Paulo fez uma sondagem por ele, tinha feito um contato por ele. A informação é que o São Paulo só fez uma sondagem mesmo, né? Sondagem é aquela consulta inicial, que é natural, acontece no mercado, mas São Paulo não tinha avançado, né, para ter uma proposta, algo do tipo, não. Tipo assim, fizemos uma consulta, né? A gente tem esse nome aqui, Gustavo Mancha, a situação dele é essa, vamos deixar ele aqui de lado e vamos priorizar o Domingos Duarte. Foi isso que tinha acontecido. Agora não tem mais Domingos Duarte. Então a pergunta é: o São Paulo vai voltar aí a ter interesse no Gustavo Mancha? Vai tentar fazer uma proposta? Vai tentar aí chegar
num acordo para tentar trazer ele, ou o São Paulo vai atrás de outro jogador que não seja Gustavo Mancha, né? Gustavo Mancha era um dos zagueiros que o São Paulo estava aí de olho quando estava em negociações com o Domingos Duarte. Então, imagino eu que agora o São Paulo vai tentar aí alguma coisa com o Gustavo Mancha. Acho eu, né? Pelo fato de o São Paulo ter conversado sobre ele quando estava em negociações com o Domingos Duarte. Então, vamos ficar de olho aí, vamos ficar no aguardo, né? O Domingos Duarte tem 31 anos de idade, 31, e o Gustavo Mancha tem 21. Tem 10 anos aí de diferença, né, de idade de um jogador para o outro. Não acho que 31 anos de idade já é velho, aposentado já, não serve mais. Não acho que seja isso, tá? Muito pelo contrário. Mas a questão que fica é que a diretoria do São Paulo, né, pelo menos segundo informações, queria jogadores mais jovens aí no mercado da bola, né? Então contrata o Vitor Sá, que tem 32, e o outro nome que o São Paulo queria era o Duarte, né, que tem 31 anos. Então não é bem coerente aí com a ideia de buscar jogador jovem, né? Claro que tem aquela coisa também que o jogador jovem custa caro. O jogador mais jovem é caro, né? É mais caro. E jogador aí mais velho, muitas vezes vai encontrar jogadores aí em fim de contrato, né? Jogadores mais velhos em fim de contrato, como foi o caso do Vitor Sá, né? Encerrando o contrato com o Krasnodar da Rússia, e o próprio Domingos Duarte, né? Que vai ficar livre agora aí após seu contrato acabar nesse mês de junho aí com a equipe do Getafe, né? Então, vamos aguardar aí mais novidades sobre zagueiro no São Paulo. Beleza, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora e vamos continuar no tema de mercado da bola. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo coloca o volante Newton do Botafogo como plano A para a função de camisa 8, que está sendo buscado no mercado. Nomes como Thiago Maia e Colombato, que chegaram a ser analisados, ficam atrás do jogador botafoguense. O São Paulo ainda tenta uma liberação junto aos cariocas. Essa aqui foi outra negociação, né, que deu uma baita de uma travada aí, né, porque o São Paulo sempre deixou claro que queria o Newton por empréstimo, né, porque o São Paulo, repetindo, nessa contrata agora por empréstimo, livre ou uma troca de jogador. O São Paulo vai pagar pelos direitos econômicos do jogador já direto, né? A informação, o São Paulo conseguiu avançar pelo Newton com empréstimo e tinha uma divergência ali pela obrigação de compra, né? Que o São Paulo queria colocar 3 milhões de euros na obrigação de compra, né? Após o fim do empréstimo, o Botafogo queria colocar 5 milhões de euros. Então tinha essa divergência aí. Só que depois, a questão que ficou foi que o São Paulo estava tentando colocar o Ferrarese na negociação pelo Newton. E evidentemente que a grande parte da maioria do São Paulo, da torcida do São Paulo nas redes sociais ficou pé da vida com isso, com razão, né? Que para mim é um negócio inacreditável você trocar o Ferrarese pelo Newton. Acho que é um péssimo negócio para o São Paulo, terrível, né? A torcida do Botafogo detesta o Newton lá. E o Ferrarese, por exemplo, está valorizado. É titular do Botafogo, está jogando muito bem, valorizado. Né? Só você olhar a repercussão, né, da torcida do Botafogo com essa informação aí da possibilidade de trocar o Ferrarese pelo Newton. Os caras estão soltando foguete. Né? Então, cara, para mim, acho o negócio bem ruim aí. Claro que um é zagueiro e o outro é volante, mas o Ferrarese é um jogador melhor do que o Newton, cara. O Ferrarese é um jogador melhor que o Newton, né? São jogadores diferentes, né? Um é zagueiro, outro é volante, mas ele é melhor. Entendeu? Eu jamais faria essa troca e acho que o São Paulo sairia perdendo e muito, tá? E muito aí, tá bom?